Olá pessoal, esse é mais um vídeo do Preciso Direito. Nós estamos aí respondendo aí essa prova da PMPE 2009, cada questão complexa, né, aí mais aprofundada, pediu só o artigo 5º mais aprofunda, é bacana para se estudar. Então a gente fez um vídeo para cada uma dessas questões. Nós estamos agora no 9º vídeo, então essa é a 9ª questão dessa prova da PMPE 2009. Pode baixar o PDF da prova aí, tá aí na descrição, fica à vontade, você ir acompanhando mais tranquilo. E a gente vai aí para a 9ª questão, vamos ver o que é que temos nessa 9ª questão aqui da PMPE 2009. Acerca dos direitos fundamentais, é incorreto afirmar que, mais uma vez ele pedindo a incorreta, destaca quando pedir a incorreta, não esquece disso, sempre destaca, que você pode se equivocar e esquecer depois que ele está pedindo de fato a incorreta. Então vamos lá, essa questão é mais tranquila, o que é que ela diz? Letra A, embora os direitos fundamentais estejam previstos na Constituição Federal de 88, nada impede que outros sejam reconhecidos decorrentes dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, o que é que nós temos aí? Ele está dizendo, olha, nós temos aqui os direitos fundamentais previstos na Constituição de 88, mas nada impede que outros sejam reconhecidos, em virtude de princípios pela Constituição adotados ou de tratados internacionais que a República Federativa do Brasil optou por ser parte daquele tratado. Então, ele quer dizer que não acaba tudo aí. Gente, quando a gente está estudando, quando a gente vai estudar artigo 5º, tudo, a gente vai fazer vídeo sobre isso, a gente vai dar uma sequência para vocês aqui em Direito Constitucional, pode ficar despreocupado aqui no canal. A gente tem que estudar características dos direitos fundamentais, a gente tem que estudar a história, aquela questão das dimensões dos direitos fundamentais. Isso é importantíssimo para a gente responder as questões que são postas no concurso. Às vezes a gente cai para dentro ali na Constituição, no artigo 5º, e fica faltando esse básico, e fica tendo dificuldade na hora de responder as questões. Essa aqui da letra A específica é bacana porque ela tem a previsão expressa dessa característica no próprio artigo 5º. Aqui, olha, você vai lá, ó, no artigo 5º, parágrafo 2º, olha o que é que tem no parágrafo. Você sabe que o artigo 5º é formado por 79 incisos, era 78 até mês passado, acrescentou a proteção de dados como direito individual, então foi para 79 incisos, e 4 parágrafos. Dentro desses parágrafos, nós temos o parágrafo 2º, que nos remete a uma características dos direitos fundamentais. São mais de 10 que a gente estuda de características dos direitos fundamentais, que são interessantes para a sua prova. Algumas delas estão expressas na própria Constituição, no artigo 5º. Essa característica, vamos lá aqui, ó, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, é a literalidade do que está no parágrafo 2º, que ele pediu lá na questão, na alternativa A. Não foi isso? Ele disse que não se pode afirmar, deu lá na A, então a A está reproduzindo especificamente o que está no parágrafo 2º. Essa característica de quê? De dizer, olha, os direitos fundamentais que estão expressos, ele quer dizer o seguinte, não se esgotem o que está aqui. Ou seja, não é uma lista fechada o que está aqui na Constituição de Direito Fundamental. Não é uma lista fechada, é aberta. É aberta, ou seja, você deixa o espaço para que outros direitos possam ser reconhecidos como direito fundamental. Então você tem os tratados internacionais, que o Brasil já faz parte, ou pode vir a fazer de outros tratados. Isso pode ser internalizado no nosso ordenamento jurídico como direito fundamental individual, sem problema nenhum, dependendo do que for. A gente tem um estudo só sobre esses tratados também. Toda a parte introdutória da Constituição está aqui. A gente tem aulas específicas só para isso, a gente vai postar. Pode se inscrever no canal que você vai receber isso. Isso é importante para você responder isso daqui. Então a gente não pode olhar para o que está na Constituição ali no artigo 5º e achar que é só aquilo ali, ou do artigo 5º até o artigo 17 e achar que é só aquele direito fundamental. Além dos tratados, pelos princípios que estão na Constituição, a própria jurisprudência e a doutrina vem adotando e reconhecendo como direito fundamental quem não está nesse rol ali fechado. Então, essa característica dos direitos fundamentais, de não ser um rol fechado, taxativo, a não taxatividade é uma característica interessante dos direitos fundamentais. E a gente precisa entender isso. E está onde? No parágrafo 2º. Essa característica é interessante porque ela está expressa ali no artigo 5º, parágrafo 2º. E costuma muito cair em prova. Então, ele botou na letra A, reproduziu especificamente o que está aqui no artigo 5º, parágrafo 2º. Vamos voltar lá. Embora os direitos fundamentais estejam previstos na Constituição Federal de 88, nada impede que outros sejam reconhecidos decorrente dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ok? Então está correto. Como ele quer a incorreta, essa aqui não é a do gabarito. Já passamos. Vamos para a letra B. A proteção ao direito à vida prevista na Constituição Federal de 88 impede a realização de abortos fora dos casos previstos em lei. Gente, a vida, esse bem maior que nós temos,
Não que existe hierarquia entre a vida e os outros direitos que são protegidos na Constituição. Essa hierarquia não existe. Isso é outra característica dos direitos fundamentais. Não existe hierarquia entre esses direitos. Mas é forçoso reconhecer, é óbvio, que sem a vida a gente não exerce nenhum dos outros direitos, não é mesmo? Então a vida ela tem uma característica muito importante. Ela tem uma nuance da gente tem que analisar que a vida é sim de um grau de importância muito grande, embora não tenha hierarquia. Mas sem ela a gente não exerce os outros direitos. Então a Constituição, ela veda, ela protege a vida a todo custo. Está lá no artigo 5º, no caput do artigo 5º, a proteção à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, tocou aí, alguém tá ligando? A propriedade e a segurança. Está lá no caput do artigo 5º. E esses incisos que nós temos no artigo 5º são tudo desdobramentos desses 5 direitos raiz que nós temos no caput. Nós temos uma aula específica só sobre isso. Tá bom? Mas aqui a gente vai focar só na resposta da alternativa. Então, essa proteção da vida que nós temos na Constituição, ela impede a realização de abortos fora dos casos previstos em lei? Sim, porque é o princípio da legalidade. Para você poder abortar, a lei tem que estabelecer já esses critérios, entendeu? Já dizer qual a possibilidade. Isso tem que estar definido previamente em lei, beleza? Então, de fato, é isso mesmo. A letra B também está correta. A proteção do direito à vida prevista na Constituição impede a realização de aborto fora dos casos que já estão previstos na legislação, entendeu? O aborto já está pré-estabelecido, a regra já está posta, tá bom? Letra C. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional desde que tenha aderido a este e concordado com a sua criação. Mais uma vez, ele vai nos parágrafos do artigo 5º. Eu disse a vocês que são 4. Um deles a gente falou aí, que é a não taxatividade, o primeiro, né, que responde ao que a gente tem por base para analisar a alternativa A. A não taxatividade, ou seja, esses direitos é uma cláusula aberta, ele não é taxativo. Então, eles são exemplificativos. Essa é a característica. Não taxatividade. Exemplificativo. Os direitos que têm essas características, eles podem ser reconhecidos também como direitos fundamentais, embora não estejam nesse rol fechado, nesse rol específico ali do artigo 5º ao artigo 17. Nessa letra C também, ele está em nenhum dos outros parágrafos desse artigo 5º. O parágrafo que diz o seguinte, é o parágrafo 4º. O que é que ele diz, o parágrafo 4º? O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então ele se submete àquele Tribunal Penal Internacional se ele aderiu à criação e adesão, beleza? Então ele opta, ele tem a soberania dele, ele pode optar por aderir ou não, mas a partir do momento que ele vai aderir àquilo ali, vocês vão estudar em direitos humanos, quais são esses tratados, tudo direitinho, aqui não é o caso, mas a partir do momento que adere, ele submete àquela jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Ele pode não aderir, mas a partir do momento que adere, ele se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Previsão expressa do artigo 5º, parágrafo 4º. Então, letra C. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional desde que tenha aderido a este e acordado com a sua criação. Ok, beleza. Então, essa eu posso afirmar também, então não pode ser a do gabarito. Vamos para a letra D. A proteção ao direito à vida na Constituição Federal de 88 impede que se reconheça o direito à eutanásia. Exatamente. A eutanásia, gente, que é aquela questão da pessoa estar numa situação bem complexa com relação à saúde e que opta de alguma maneira, ou a família, ou ele mesmo, para que a pessoa, para que tire a vida daquela pessoa, quem comete aquele crime ali responde pelo artigo 121. Responde pelo crime de homicídio, porque não é previsto, a nossa legislação, nosso ordenamento pátrio, não permite que se tire a vida de alguém, mesmo nessa situação complicadíssima de saúde da pessoa. Então pode ser que uma evolução legislativa possa permitir isso em algum momento, tranquilo, pode ser que isso venha a acontecer, mas hoje ainda não. Então, essa eutanásia não é reconhecida aqui no Brasil. Então, se o médico fizer uma questão como essa, ele responderá por homicídio. Então, é justamente por essa proteção à vida que nós temos na nossa Constituição, ali no artigo 5º, tá bom? Então, isso aqui também está correto. É correto. Então, não é do gabarito. Vamos para a letra E. A proteção ao direito à vida prevista na Constituição Federal de 88 impede que se reconheça o direito ao suicídio, sendo sua prática o crime. Poxa, beleza. A gente precisa entender aqui que suicídio não é crime, porque você não tem quem você configurar como criminoso nessa situação.
O suicídio não tem previsão no Código Penal de que suicídio seja crime. Você tem para instigação ao suicídio. Se você instigar uma pessoa até que ela vá praticar o suicídio, você responde por instigação ao suicídio. Acho que é o 122, salvo engano. Enfim, depois do 121 ali do Código Penal. No entanto, quem pratica esse suicídio por questões óbvias, se praticou ele faleceu, ele morreu, ou seja, não existe nem tentativa de homicídio contra a própria vida, tentativa de suicídio, que é contra a própria vida, então ele não vai responder por crime algum. Não vê sentido nenhum nisso, entendeu? Agora, o que ele quer confundir com você confundir com instigação ao suicídio. Um terceiro que está lá instigando, provocando que outra pessoa cometa suicídio, entendeu? Aí sim vai responder. Então, essa questão de dizer que o suicídio é um crime é que torna essa alternativa incorreta. Não existe previsão de crime de suicídio. Eu acho, mais uma vez ressalto, forçação de barra, pede só artigo 5º e fica exigindo um conhecimento ali para você beber na água do direito penal. Enfim, não anulou também a questão, foi essa alternativa considerada a do gabarito, porque é incorreto, porque ele diz que o suicídio é um crime e não tem previsão no Código Penal de que suicídio seja crime, tem de instigação ao suicídio. Beleza? Essa foi Mamão com Açúcar, embora sempre com essas ressalvas que a gente faz. Foi a 9ª questão, dá o like aí, comenta aí o que você achou e a gente vai daqui a pouquinho postar, ativa o sininho para você receber a notificação da 10ª questão que a gente vai estar postando daqui a pouquinho aí para você, tá bom? Abraço, pessoal!